Não, eu não acreditava. O dia que decretou o rebaixamento do Grêmio, eu até chorei. Eu me lembro que eu falava com meus pais, falavam, vai dormir, amanhã você vai treinar. E lá é fuso horário, né? 5 horas pra frente. Foi no jogo contra o Atlético. Mas é só de lembrar dá até tristeza, mas torci para que volte novamente aí com muito mais forte, porque Grêmio, Cruzeiro, Vasco, esse time não pode estar na Série B. Para mim tem que estar sempre na Série A, para cada vez ser um campeonato mais competitivo. Foi com 15 anos. Foi depois dessa Copa São Paulo que eu joguei, porque na época a Copa São Paulo, até hoje, né, é 19, 20 anos. E eu tinha 15. Então já tinha chamado a atenção muito por que um moleque de 15 anos está jogando com os moleques de 19? E aí veio o Grêmio, só que na época a gente tinha um antigo empresário que não era tão assim reconhecido, era o cara que estava iniciando também. E aí apareceu o Grêmio. E aí o cara, pô, o Grêmio tá atrás do Matheus. E para morar lá no sul, no alojamento, tal, bora, bora. E aí eu fui pro Grêmio. Isso início de 2013. E aí passei o ano inteiro de 2013 e aí em dezembro de 2013 eu fui dispensado. Você foi sozinho, foi com a família? Fui sozinho. Minha família foi lá na época, no meio do ano, me visitar, ficaram lá uma semana, uns 10 dias, mas eu tava lá sozinho. Estudei lá, morei debaixo do antigo Olímpico, depois morei numa casa fora, e aí em dezembro eu fui dispensado. O Renato, que você já deve ter relatos de outros jogadores, de outras pessoas que falam dele, ele é um cara nota 1 milhão, é um cara aqui que eu sou muito grato, que me ajudou muito na minha subida ali no Grêmio. Então, não só ele, né, mas o staff inteiro ali do Grêmio, a comissão dele, os próprios funcionários fixos ali do Grêmio, eles sabem lapidar muito bem. Tanto que, ultimamente, de um tempo para cá, o Grêmio revela muitos jogadores, junto do Santos, junto do São Paulo. Então, porque eles sabem fazer esse trabalho, sabem colocar o jogador na hora certa. E, igual você falou, eu, o PP, o Jean-Pierre, foi assim. A gente não subiu pro profissional e já deram a camiseta pra gente, vai lá jogar. Não, foi toda uma lapidação. Praticamente o ano de 2018 a gente foi o ano de lapidação, que a gente já começou a ir pro jogo, que a gente foi inscrito na Libertadores, que a gente entrava em jogo fora de Libertadores, e aí o ano de 2019 a gente já começa o ano já voando, titular, campeão da Recopa, campeão gaúcho. Então acho que esse processo foi muito bem feito, e eles fazem muito bem. E eu sou um cara muito grato a ele. Vira e mexe, do nada ele me liga para que a gente tenha uma relação sensacional. E eu fui um cara que ele abraçou muito, porque eu falava, né, pro meu pai, pra minha mãe dentro de casa, né, pra gente ter ideia, assim, quando eu fiz as minhas renovações de contrato, ele me chamava e perguntava o que eu estava fazendo com o meu dinheiro. Se eu investi, se eu estava ajudando minha família. Então a relação que ele cuidou de mim não foi só de atleta, foi como pessoa. Então isso é uma coisa que me marca bastante, porque se você for parar para ver, o Renato não precisa fazer isso para ninguém. Ele é o cara que ganhou tudo, tem tudo, ganhou como jogador, ganhou como treinador, foi seleção, jogou na Europa, ele tem a carreira inteira consolidada e mesmo assim o cara teve esse cuidado comigo. Então é um cara que eu sempre respeitei, sempre vou respeitar, sempre chamava ele de professor, porque eu falava para ele, ele ia falar, pô, garoto, você já tá velho, já fica me chamando de professor. Aí eu falava, não, eu falava para ele que com você eu sempre aprendo. Mas sem dúvidas alguma, foi um cara assim que eu já poderia ter saído do Grêmio antes e não saí por causa dele, porque ele falou, não, não vou te liberar agora. Na época a gente estava semi de Libertadores, quartas de final, ele falava, você não vai sair agora. Mas ele sempre falava, vai chegar o seu momento e você vai. Tanto que quando eu fui, ele me ligou, ele já não estava mais lá, ele me ligou e ainda ele fez as brincadeirinhas dele, né? Ele falou, já joguei aí, garoto, joguei em Roma. Ele falou, um dia você pode chegar lá, naquele tom dele que vocês conhecem, mas me desejou boa sorte. Vira e mexe, ele me liga, a gente conversa. É um cara nota 1000. Cara, vou ser sincero que antes de, como eu falei, eu já poderia ter saído antes do Grêmio e ir pro Sassuolo. O Sassuolo já em 3 janelas que ele vinha atrás de mim. E eu realmente comecei a acompanhar o Sassuolo depois do primeiro contato. E aí fui puxando a história, é um clube que está recente na Série A, ele subiu em 2012, 2013, se eu não me engano. E já teve uma boa campanha em 2014, 15, que chegou na Europa League. Então é um clube que está crescendo muito. E vocês podem ver que hoje lá, que amanhã tem Itália e Argentina, eles têm 4 jogadores do Sassuolo que vai estar no jogo. Então, na Euro que eles foram campeão, tinha 3 jogadores do Sassuolo. Então é um time assim muito que está crescendo bastante. Vou te dizer, em comparação aqui ao Brasil, como se fosse um Red Bull Bragantino,
que vem, que aposta contra os grandes, que contrata jogadores jovens, que coloca para jogar e briga. Tanto que os nossos melhores jogos esse ano na temporada foi contra os times grandes. A gente ganhou do Milan, a gente ganhou da Inter de Milão, a gente ganhou da Juventus. Então, é um time assim que está crescendo bastante, muito bem estruturado, não perde. Tanto que, como eu falei, eu não conhecia. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, meu pai está aqui, está de prova. Vê que é uma estrutura assim absurda para um clube que está há 8, 9 anos na Série A. Então, eu acredito que essa minha chegada foi muito boa. Demorei um pouquinho para jogar, em questão de adaptação, mas graças a Deus, depois que entrei a primeira vez, ou estava titular ou estava entrando nas partidas. Então, uma temporada satisfatória, muito positiva, e torcer agora para que a próxima seja melhor, para conseguir voos maiores, conseguir chegar no Milan, conseguir chegar nos clubes grandes das outras ligas. Porque o Sassuolo mesmo, o pensamento deles, eles falam, a gente não quer que você faça carreira aqui no Sassuolo. É você jogar e nossa vitrine, tchau.